Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Ruby e nós falaremos hoje sobre procs e lambdas. Os temas abordados nessa aula serão o que é uma proc ou lambda, a construção, closures e alguns exemplos. Primeira coisa, nós temos que ter em mente que blocos de código nada mais são do que métodos. A diferença entre eles e os métodos é que os métodos são funções que têm um nome e os blocos de código não têm nome. E os blocos de código não são objetos, mas podem ser associados às variáveis, criando assim procs. Tanto lambda como proc são objetos da classe proc. E importante termos isso em mente, que Ruby não pode passar métodos dentro de outros métodos, mas pode passar proc dentro deles. E nem retornar métodos a partir de outro método, mas podemos retornar procs. Como construir uma proc? Podemos utilizar o construtor da classe proc.new e passar o bloco de código a ser executado. Podemos utilizar o construtor do kernel, ou a palavra reservada lambda, ou a palavra reservada proc e passar um bloco de código. E também temos um método alternativo em Ruby 1.9 que, embora eu não tenha exemplificado direito, esse exemplo aqui da criação de um lambda com um bloco de código que pede um parâmetro pode ser escrito da seguinte forma. Isso aqui seria um hífen e um sinal de maior, onde temos os parâmetros e o bloco de código a ser executado. E lembrando que, tratando-se de bloco de códigos, é mais do que válido o uso de blocos de múltiplas linhas com do e end na formação de procs. Ok, vou exemplificar isso aqui. Deixa-me ver, o IRB está aberto. Ok. Primeira coisa, vamos criar aqui uma proc. Eu tenho aqui um bloco de código, certo? Que vai pegar um número e multiplicar esse número por 5. Ok? Para transformá-lo numa proc, primeiro eu preciso associá-lo a uma variável. Vou chamar essa variável de vezes 5 e utilizar aqui o construtor da classe. Ok? E já temos uma proc. Como ele agora, esse bloco de código agora é um objeto, eu vou fazer a chamada dele, vezes 5, utilizando o método da classe proc, call. E como ele precisa de argumentos, no caso aqui eu pedi ali um argumento, o argumento é número, vou passar um número para ele, 5, e ele vai me retornar o esperado, 5 vezes 5, que é 25. Posso criar também esse vezes 5 de mais outras 3 maneiras. Posso utilizar o proc do kernel, posso utilizar lambda, e posso utilizar também aquela notação de Ruby 1.9, que é essa aqui, hífen, sinal de maior, passar o argumento número, e depois que ele recebeu o argumento número, ele executa aquele bloco de código ali. Todos eles formam uma proc da mesma forma. E falando sobre esses blocos de código, eu esqueci de falar na aula sobre métodos alguns detalhes. Aqui eu criei um método chamado wrap. wrap_a é um método de repetição que recebe um número como argumento. Esse número vai ser o nosso argumento do nosso iterador times, que vai executar esse bloco de código n vezes. Dentro desse bloco de código, observe que eu estou usando a palavra reservada yield. Yield quer dizer ganho, herdado. Nesse caso aqui, yield vai fazer uma coisa muito simples. Vai pegar o bloco de código que vai ser passado por parâmetro, como parâmetro aqui para essa função, e executá-lo. Simplesmente isso. Esse yield vai executar o bloco de código dentro da chamada desse método. E eu estou utilizando aqui o método predicado blockGiven, quer dizer bloco dado, ou bloco passado, junto com o if modifier, só para garantir uma coisa, que essa linha aqui, esses comandos aqui, só serão executados se o bloco for passado, ok? Isso aqui é uma forma de checar se o bloco foi passado para o método ou não. Observe que, nesse exemplo, o meu bloco não está dentro desses parâmetros aqui, ele vai ser passado por fora. Chamei aqui o método wrap_a, passei o número 2, ou seja, 2 vezes ele vai executar o que tiver nesse bloco. E passei um bloco que vai simplesmente escrever a frase teste 1. Deixe-me interpretar aqui esse exemplo para vocês checarem aqui. Primeiro, deixe-me salvá-lo. Ruby yield. Ok, ele executou exatamente como eu queria. Teste 1, teste 1. Eu tenho aqui um método similar
que é o seguinte: agora, em vez de passar o bloco de código aleatoriamente, eu vou passar ele dentro mesmo como um argumento para esse método. Só que eu estou utilizando aqui o ampersand. O que esse ampersand faz? Ele vai pegar o bloco de código que vai ser passado e vai convertê-lo em uma proc, ou seja, vai transformá-lo num objeto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui no método de cima, só que agora eu vou utilizar o método call para executar o código do bloco. E em vez de utilizar o bloco given, eu só vou checar se o bloco existe. Terminando aqui esse mesmo método, eu vou simplesmente escrever a classe a que pertence esse bloco aqui agora. Eu vou passar um bloco simples e ele vai ser transformado em uma proc. Faço aqui a chamada do método como fiz ali em cima. E o resultado... esqueci de salvar. O resultado é como esperado. Teste 2, e aquele bloco agora passa a ser uma proc. Falando um pouquinho sobre isso, espero que vocês estejam estudando um pouco de Ruby. Se vocês estão estudando Ruby por fora, certamente ouviram falar de closures. O que são closures? Matematicamente, dizemos que um conjunto é fechado, ou seja, uma closure, sobre uma coleção de operações se é individualmente fechado em cada uma das operações. Exemplo, aqui eu tenho um conjunto de números naturais. Temos 1, 2, 3, 4 e 5 aqui. O método, ou seja, a operação de soma e a operação de multiplicação, fazem o fechamento desse grupo, ou seja, faz com que esse grupo aqui seja uma closure. Por quê? Porque se eu utilizar a operação de soma e pegar um dos termos do conjunto, 1 mais 2, por exemplo, é 3. Esse 3 faz parte do conjunto de números naturais. 2 mais 3 é 5, que também faz parte desses números naturais. Isso aqui evidencia uma closure, um fechamento. Já não podemos fazer a mesma coisa com o método de subtração e divisão. Por quê? Porque se eu fizer esse tipo de divisão, por exemplo, 1 menos 2, menos 1, embora faça parte do grupo de números reais, racionais, etc., não faz parte do grupo dos números naturais. Ou seja, ele já quebra o princípio da closure, o princípio de fechamento. A mesma coisa com 2 menos 5, que vai retornar menos 3. Esse mesmo princípio matemático existe dentro das linguagens de programação. Uma closure ocorre quando uma função é declarada dentro do corpo de outra, e a função interior referencia variáveis locais da função exterior. Vou explicar isso aqui da seguinte forma. Vou usar aqui o exemplo da calculadora polonesa. A calculadora polonesa, ela recebe os números que você digita, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ao apertar mais uma operação, ele vai somar todos os números. Eu vou fazer um equivalente a ele aqui em Ruby, o método soma, que vai receber vários argumentos. Criar uma variável local aqui da soma que vai ser 0. E como os argumentos são arrays, eu tenho que iterá-lo dentro deles com o método each. E agora eu vou fazer um outro método, ou seja, estou criando aqui um bloco de código nada mais, mas isso aqui é um outro método que vai pegar os números dos argumentos. Observe que esse método aqui vai ser um método. Do e end forma um bloco de código, vai ser um método. Só que anônimo, não tem nome. A diferença dele para esse aqui é porque não tem nomes. Ok. Essa variável aqui foi declarada fora do escopo disso aqui, mas ela pode ser enxergada aqui. Ou seja, faz parte do princípio da closure. Eu vou somar a ele cada um dos números da iteração. Ok? Cada um dos números que existirem. Pronto. Fechei. Vou retornar agora a soma. E ok, fazer o teste aqui. Soma de 1 com um argumento. Soma de 2 argumentos. 1, 2. Ok. Soma de 3 argumentos. Soma de 4 argumentos. Tem que dar 10. Ok. Tudo bem. Isso é só um exemplo básico do que são as closures. Agora, quais são as diferenças entre criar um proc ou criar um lambda? A diferença entre um proc e um lambda são bem simples. Eu criei aqui 2 arquivos para testar. A primeira diferença é o número de argumentos que eles suportam. Aqui eu criei aqui teste 1, teste proc 1, teste proc 2 e lambda, criando de várias formas aqui proc e lambda. Ok? Estou criando aqui alguns métodos anônimos que vão receber 3 parâmetros A, B, C, e vai simplesmente escrever o resultado da soma deles. Só que 2 aqui eu criei com proc e 1 eu criei com lambda. Vou fazer o teste aqui passando todos os 3 argumentos
vou fazer a chamada, é óbvio, do objeto instanciado, da proc instanciada, e passar 3 argumentos para eles, tal como é pedido. Interpretar isso aqui. Ok, eles me retornaram o que eu esperava, somou cada um dos 3 argumentos. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou passar aqui para eles somente 2 argumentos, ou seja, em vez de A, B, C, eu vou passar A e B e ver qual é o resultado. Logo de cara já tivemos um problema com o nosso proc, ok? O problema é o seguinte: embora ele tenha só 2 argumentos, ele vai criar um terceiro argumento. Esse terceiro argumento é um valor nulo, e ele diz aqui: null can't be cursed into fixed num, ou seja, um valor nulo não pode ser interpretado como um fixed num, porque ele não pode somar 2 inteiros e mais um valor nulo. Já de cara ele deu esse erro, ou seja, menos argumentos do que a proc pede gera automaticamente um erro. Agora eu vou fazer outra coisa. Em vez de passar aqui, agora eu testei somente 2 argumentos. Agora eu vou passar mais argumentos do que ele pede. Eu vou passar 4 argumentos e vou fazer essa chamada aqui e ver o que acontece. Observe que as procs, o teste com as procs com um número superior de argumentos, com 4 argumentos, eles me retornaram 6. Por quê? Porque ele tem aqui A, B e C, que é o que ele precisa. Ele descartou, jogou fora o quarto argumento e processou o que tinha de processar. Já a proc criada com lambda, com esse lambda aqui, me gerou um erro. Wrong number of arguments, 443, ou seja, número errado de argumentos, 4 para 3. Ou seja, a diferença, uma das diferenças entre criar procs e lambdas é que lambda ele é mais restrito no número de argumentos, ele é bem mais restrito. Outra diferença é quanto ao return dentro de um método. Aqui eu tenho um método, certo? Chamo ele de método, bem criativo, né? Cria aqui uma variável lambda para instanciar um objeto proc. Criando com lambda, eu estou utilizando o return, que é uma palavra reservada de um método. Vocês sabem que isso aqui vai retornar um valor do método e vai sair da iteração, ou vai sair do processamento. Aqui ele vai retornar resposta de um lambda. Vou fazer a chamada desse lambda, ou seja, ele deveria escrever resposta de um lambda. E também eu tenho aqui um outro return que pertence ao método que está enclausurando esse lambda, certo? Escrevendo resposta de um método. E vou inspecionar esse método aqui para ver qual vai ser a resposta dele. Ruby return, ok, resposta do método, foi o que ele me retornou. Por quê? Porque embora depois dessa chamada aqui o lambda tivesse processado isso, o processamento com lambda continua. Então o próximo return, que é o do método, vai ser a resposta final de retorno desse método. Agora, fazer esse teste aqui com uma proc. Ok? Estou fazendo a mesma coisa que lá em cima, pessoal. Só que aqui, em vez de criar com lambda, eu criei com proc. Vai me retornar a resposta de um proc. E aqui vou fazer a chamada. E aqui vai retornar o mesmo valor que eu estava pedindo que o método me retornasse. Vou fazer a inspeção, interpretar primeiro esse exemplo. E observem, ele me retornou resposta de um proc. Por quê? Porque quando você utiliza um proc, assim que você utiliza essa palavra reservada return, no meio da chamada desse proc, se você tiver essa palavra reservada return, ele para com todo o processamento. Isso aqui foi praticamente ignorado. Depois que houve essa chamada aqui, isso aqui não vai ser interpretado nem querendo. Ou seja, fazendo isso aqui com return, é como se eu utilizasse esse return dentro de um proc para criar o mesmo efeito que um break causa dentro de um iterador. Ele parou todo o processamento depois que apareceu esse return, que é violando assim o princípio da menor surpresa de Ruby. Mais outros testes com procs e lambdas vão ser passados na próxima aula. Até mais.